presente desse tipo de tecido já resolveu todas as articulações. Mas tem o terceiro tipo de articulação, que é chamada de articulação sinovial. O que é uma articulação sinovial? É aquela articulação em que o elemento que se interpõe, que conecta o osso ao outro, é o líquido sinovial. E é o que acontece. Se na articulação sinovial existisse só o líquido, só ele, o que é que ia acontecer? Você produzir um líquido para cá, para ligar um osso ao outro. Água. Você colocou água aqui em cima, o que vai acontecer? Vai ligar? Ele vai ficar aqui no lugar. Normalmente a água não vai conectar. E além dela não conectar um outro ao outro, ela iria escorrer pelo outro. Então a articulação sinovial, que é a articulação que possui movimentos mais livres do corpo humano, ela possui também tecido conjuntivo fibroso e tecido conjuntivo cartilaginoso, para que ela atinja o objetivo da articulação, que é conectar um osso ao outro firmemente, tá? E também não deixar que esses ossos se toquem quando estiverem movimentando. Segurança, estabilidade e não deixar que esses ossos se toquem. Para que isso aconteça, você vai precisar de outros tipos de tecido em uma articulação sinovial, que a gente vai chamar de componentes anatômicos das articulações sinoviais. Quais são os componentes anatômicos dos ossos? Saliências, esse começa a estudar. Agora Semana Santa não. Tem um feriado aí no estado, vai ter 5, parece, né? Pronto, já aproveita é 3 dias. Na semana seguinte, a Semana Santa, é mais 4. Eu vou colocar um cronograma aqui, eu vou deixar mesmo, mas nós vamos hoje falar sobre sistema articular. Na próxima aula vamos falar sobre o sistema muscular. Na outra aula já não vou ver, é só porque eu acho que é prático. Tá? Então olha só, gente. Existem cerca de 230 articulações sinoviais do nosso corpo. Tá? Elas são formadas por alguns componentes que vão fazer com que a articulação sinovial atinja o objetivo da articulação, que é conectar firmemente um osso ao outro, não deixar que os ossos se toquem e fazer com que os ossos, ao se movimentarem, se movimentem de maneira estável, equilibrada, segura. Tá? Então a articulação sinovial ela vai necessitar da presença desses componentes. Vocês têm um joelho aí, né? Eu queria que um joelho tivesse de cada mesa. Eu vou dar um exemplo aqui do joelho. Presta um joelho aí. O meu é cheio de parafuso. Presta o joelho aí. Presta o joelho aí, vou. Joelho, vou. Aqui. Olha só, gente. Isso aqui é uma articulação sinovial. Eu coloco sempre o joelho, porque o joelho é uma articulação sinovial que possui todos os componentes que formam a articulação sinovial. É assim, ó, os 4 primeiros, cartilagem, tecido conjuntivo, casco e membrana, são componentes das articulações sinoviais que estão presentes em todas elas. Todas elas. Mas a fibrocartilagem, nem todas vão ter. Então, no caso do menisco, tem só o menisco. Então, veja só.
Primeiro, o osso não pode se tocar no osso. Não pode haver esse toque, essa conexão. Em toda vida, numa situação sinovial e um osso próximo ligar ao osso, você vai ter uma estrutura que vai cobrir o osso, evitando que esse osso toque nesse osso. A cabeça do fêmur tem que ter também essa estrutura para cobrir o osso totalmente. Todas as articulações vão possuir essa película, que vai ser chamada de cartilagem articular. A cartilagem articular, ela é uma película esbranquiçada, transparente, hidratada, desnervada, não tem nervo, e nem poderia ter, porque já é justamente o objetivo dela, é você não sentir dor quando tocar no osso, desnervada, e a vascularizada, não tem vaso sanguíneo passando aqui dentro da cartilagem. Certo? Alguém já comeu pitomba? Pitomba é igualzinho a cartilagem articular que cobre o osso. Lembre-se da carne da pitomba, meio esbranquiçada, meio transparente, hidratada, né? É uma película que vai bem resistente, que vai cobrir o osso inteiro, para que esse osso não toque nele. É a cartilagem articular. Ok? Então olha só. Mas a cartilagem pode ser desgastada. Ok? Devido a você não se preparar para fazer exercício físico, ou seja, não fazer um alongamento prévio, ou um aquecimento prévio principalmente. Então, se você não fizer um alongamento, ou aquecimento principalmente, essa cartilagem vai começar a se desgastar. Precisou se desgastar. E aí, vai doer? Com certeza que não. Ela não é desnervada? É aí que está o problema. Você não sabe quando ela está sendo gastada. É por isso que você tem que fazer um aquecimento adequado. Quando você bota o seu aluno na academia, fazendo uma bicicletazinha de 10 minutos, uma caminhada, uma corridinha de 10 minutos, qualquer exercício olímpico lá de 10, 15 minutos, e o aluno pensa que está fazendo de besta, não está não. Tá? Quando a pessoa está aquecendo, a palavra aquecimento já está dizendo, ele está elevando a temperatura corporal interna. Quando ele eleva a temperatura corporal interna, o organismo dele vai produzir substâncias para preparar o corpo dele a se submeter a um treinamento mais intenso daqui a pouco. Ou seja, ele vai, com o aquecimento, ele vai produzir um líquido para cá para dentro, que é chamado de líquido sinovial. Um líquido que vai lubrificar a cartilagem, um líquido que vai oxigenar a cartilagem, um líquido que vai nutrir a cartilagem, hidratar a cartilagem, e quando ela fizer tudo isso, produzir esse líquido, ele vai acabar por renovar a cartilagem. Certo? Por que eu tenho que produzir esse líquido? Porque não tem vaso sanguíneo passando por dentro da cartilagem. Se tivesse vaso sanguíneo, o sangue já ia levar tudo, nutriente e água e oxigênio. Não tem. Então você tem que ter um líquido para a cartilagem sugar o líquido e absorver do líquido polissacarídeo, que é carboidrato, proteína, água, e aí ela vai se renovar. Certo? Mas isso só acontece com movimento. Quando eu faço flexão e extensão. Quando eu faço a redução e adução. Ou seja, quando eu comprimo a cartilagem, quando eu comprimo a articulação, o líquido entra e é sugado pela cartilagem e hidrata, oxigena, nutre a cartilagem. Quando eu descomprimo a articulação, é isso? O líquido que está sendo produzido aproveita e entra mais. Descomprimir, entra o líquido. Comprimir, a cartilagem chupa o líquido, suga o líquido para poder, como se fosse uma esponja, para poder se renovar, se oxigenar, se hidratar, se nutrir, certo? E aí, o que acontece? Médicos, muitos médicos, quando a pessoa tem um desgaste total da cartilagem, você
vai ter uma afecção. Mas a cartilagem, ela não causa, né? Ela não é... Só se você mineralizar no lugar, calcificar, criar um calo ósseo. Aí você tem como a cartilagem regenerar. Mas antes disso, dá para ainda reverter o quadro. Né? Mas se calcificou, ossificou o local, criou um calo ósseo, tem como a gente substituir mais. Geralmente ele pede para você tratamento aqui. Geralmente ele vai pedir para você tomar aí uma cartilagem de tubarão, ou chupar um tutanozinho do osso aí, que é a medula óssea, ou alguma estrutura rica em cartilagem para ver se o seu organismo consegue regenerar. Não tem uma certeza, porque cada pessoa vai reagir diferentemente. Aí, por exemplo, tem pessoas que têm 60 anos e nunca tiveram artrose. É a genética boa para essa produção de renovação. Por outro lado, a gente conhece pessoas de 14 anos que têm artrose. Tá? A personal care chegou a menina de 14 anos com condromalácia macular, com artrose. Diagnóstico, não faz nada. Se ela não faz nada, não é produzido sinovial. Se não produzir sinovial, a cartilagem vai se desgastar todo dia. Tá? Se uma pessoa vai assim direto depois desse sem aquecimento, é como se a cartilagem trabalhasse seca. aí desgasta mais rápido. Aí a tendência é que você vai ficar como se o motor de um carro não tivesse óleo. E o óleo, se o motor tiver com óleo, vai bater, porque as estruturas vão começar, metálicas vão começar a se friccionar e vai empenar essa estrutura. Certo? Então, dependendo de cada pessoa, você produz esse líquido naturalmente sem o aquecimento. Mas só se você vai fazer exercício, você precisa de mais. Ah, então, olha só, geralmente o médico diz assim, quem tem artrose não pode fazer isso. Ou então quem está com tendência internacional. Olha só, claro, qual é a única maneira, qual é a justificativa que você vai dar para o seu aluno? Mesmo que ele tenha artrose, fazer a atividade. Eu só vou produzir um líquido se eu fizer movimento. Como é que uma pessoa que tem artrose não vai fazer exercício? Se ela só pode produzir um líquido, só vai produzir se fizer movimento. Só vai renovar, hidratar, oxigenar a cartilagem se for através da produção de líquido. Você só produz se fizer movimento. É óbvio o seguinte, se uma pessoa tem artrose, se uma pessoa tem o desgaste da cartilagem, eu não vou colocar ela no agachamento da guiada com 250 aqui de cada lado, né? Tem que usar o bom senso. Você vai com uma bicicleta onde eliminou o impacto, uma bicicleta com sela alta para não flexionar muito o joelho, vai trintar muito, vai para hidroginástico, ele vai aumentar o espaço interarticular, você vai com elipse quando não tem esse impacto, você vai fazer uma musculação com cadeia aberta, não com cadeia fechada. Aí você tem que tomar essas conclusões, mas lá na frente você vai aprender. Mas eu desconheço qualquer doença, aonde fizer exercício físico não vai melhorar o quadro da doença. Toda doença que você imaginar na face da terra, com o exercício físico ela vai melhorar. Tá? Principalmente essa doença, a pessoa já recebeu alta, já está em casa, né? Não está no estado deplorável, claro. Ok? E aí ela vai ter condições de fazer um mínimo exercício. Como é que uma pessoa se reabilita no hospital? Fisioterapia. Fisioterapia o quê? Movimento. Movimento. Nosso corpo precisa de movimento. Precisa de estímulo toda hora. Grande mesmo sendo uma pessoa de uma idade elevada, pode. Mais ainda. Mesmo assim ela produz elevada, ela diminuiu a capacidade de produzir líquido. Ah. Então ela tem que estimular mais. Né? Tem que estimular mais. É o que eu estou dizendo. É questão de vocês. Eu não vou botar uma pessoa dessa para fazer um exercício onde a sobrecarga é muito maior do que ela suporta. Eu tenho que dar o processo e saber qual é o tipo de exercício que é adequado para ela, mesmo ela tendo artrose. Né? Ok? Vamos lá. Então a cartilagem articular, por ela ser deservada e avascularizada,